no portal do Peregrino Conhecendo a Bíblia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 16. São João vem escrevendo ali, mostrando que Jesus prepara os discípulos para a missão futura. Jesus previne os seus discípulos sobre as provações que os esperam, para que não vacilem na fé, sabendo que a missão é grande, exige fé, coragem. Jesus então prepara os discípulos para que sejam perseverantes, porque Jesus sabe muito bem que a mesma perseguição e acusação que ele sofreu, eles terão que também depois passarão por coisas assim mais tarde, em relação a qualquer momento ali na sociedade e sistema religioso que por vezes vivia da parte de algumas pessoas, vivendo a injustiça, não caminhando então conforme o ensinamento da igreja. Então o cristianismo vinha ali tendo essas perseguições, como sempre existiu na igreja. Mas Jesus prepara os discípulos para que eles então tenham um bom discernimento e sejam perseverantes. Jesus fala para os discípulos o que acontecerá com ele e a vinda do Paráclito. Por causa do anúncio da partida de Jesus, os discípulos ficaram profundamente entristecidos. Mas se a tristeza fecha o coração dos discípulos, o Espírito Santo abre para a alegria do ressuscitado e para o testemunho que eles darão de tudo aquilo que o Senhor confia na pessoa deles. E aí então, Jesus vem ensinando para eles, e através do testemunho dos discípulos, o testemunho de Jesus continua aí na história, para poder então viver e, por meio da graça de Deus, do Espírito Santo, poder a igreja continuar a missão evangelizadora e dando bom testemunho e caminhando com fé e com perseverança todos os dias. Como diz o versículo 12, tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Somente depois que vier o Espírito da verdade é que vos compreenderão. Então, assim, lembramos, Jesus prepara os discípulos e tudo aquilo que acontece lá na vida dele. Depois, quando celebramos o Pentecostes, é o momento que os discípulos, então, ficarão cheios do Espírito Santo e compreenderão tudo aquilo que o Senhor anteriormente vinha falando, ensinando ali para eles. E aí então, Jesus mostra para os discípulos, falando do anúncio do próprio retorno: um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo e ainda me vereis. No momento eles não compreendem, ficam perguntando ali o que será que Jesus quer dizer com isso, e aí que Jesus dá o exemplo, falando que da pessoa dele, que tem a missão que o Pai lhe confiou para cumprir, e ele então deverá fazer a missão acontecer, e por isso um pouco de tempo ainda que está ali com eles, depois fica um pouco ali fora. Sabemos ali dos 3 dias que Jesus depois então ressuscitou ao 3º dia, como rezamos na profissão da nossa fé. E aí então é que depois me vereis. E aí Jesus dá o exemplo para ficar bem claro, vendo que os discípulos estão ali um pouco tristes e também preocupados. Jesus dá o exemplo da mulher. Uma mulher que está para dar à luz, entristece porque sua hora chegou. Mas quando ela dá à luz, ela fica toda feliz
ela esquece da dor, de tudo aquilo que anteriormente estava incomodando ela, porque ela tem a grande alegria da vida nova que veio ao mundo. Assim então também a vossa tristeza agora se transformará em alegria, porque verão depois o Filho de Deus ressuscitado que venceu a morte. E aí então Jesus vai ensinando para seus discípulos para que eles, compreendendo tudo isso, possam continuar a missão evangelizadora, da qual então o Senhor ensina, que vem mostrando para eles a missão realmente é exigente, é preciso coragem, fé e perseverança. Portanto, Jesus não engana seus seguidores. O futuro é tempo de testemunho em meio às lutas e perseguições, às vezes, mas é também tempo de confiança e paz, pois os cristãos podem contar ali com o amor de Deus e desde já podem estar certos da vitória, ou seja, Jesus que venceu ali os seus adversários, ele está sempre caminhando conosco para que nós possamos também sermos vencedores, ou seja, as dificuldades da vida, do dia a dia, eu sempre levando uma vida com fé e com perseverança, eu também serei vencedor de tudo isso para poder então ser fiel ali para com o Senhor em toda a minha vida, em todo o momento. Portanto, assim então, Jesus vem nos ensinando por meio do Evangelho de São João, que ali está mostrando para todos. É preciso então o bom discernimento e com tudo aquilo que ele vem falando, os seus discípulos então ficam ouvindo atentamente e o Senhor fala ali já no final do Evangelho, aonde Jesus pergunta para eles: credes agora? Eis que já chega a hora, e ela chegou, em que vos dispensareis cada um para o seu lado e me deixareis sozinho. Jesus sabia também que lá depois, no momento em que por vezes ali começaria toda a dificuldade ali que tinha, dificuldade entre aspas, podemos dizer, para Jesus, porque Jesus está com o Pai, então o Pai dará a graça e a força para ele sempre ser vencedor. E aí no momento em que os discípulos também verem as coisas ficando um pouco mais parecendo ali difícil, eles até querem também deixá-lo, mas Jesus dá para eles a palavra de confiança e coragem. Por isso, ensinando para eles que é preciso o bom carinho, amor para com a missão da qual o Senhor Deus os chamou. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Assim então é que São João termina o capítulo 16 que ele escreve, falando, incentivando lá os discípulos e incentivando a todos nós. Na nossa vida sabemos que temos as tribulações, dificuldades, tal, mas a partir do momento em que eu confio no Senhor, faço a minha parte e sei viver, tenho um bom discernimento, não deixo que o medo, as coisas difíceis fiquem me abalando, mas eu confio em Deus, eu também serei vencedor, porque o Senhor tem a alegria de me ajudar quando vê o meu bom discernimento, a minha caminhada sendo feita fielmente, com grande carinho e amor todos os dias. Portanto, o capítulo 16, então, do Evangelho de São João, é para preparar os discípulos e preparar a todos nós no nosso dia a dia, para que tenhamos confiança no Senhor. No momento da dificuldade nossa, é ali que Deus quer provar a nossa fé, se somos realmente perseverantes. Então não caiamos no mal,
não deixar que a tentação do pecado nos faça, às vezes, querer, no momento da dificuldade, se lamentar para Deus e imaginar que Ele está tão distante de mim. Pelo contrário, sejamos sempre perseverantes com a nossa oração pessoal, oração comunitária, que sentiremos sim a presença dEle em nosso meio e o Espírito Santo de Deus sempre nos iluminará para que saibamos tomar as decisões certas, do jeito certo, para termos então a melhor caminhada sempre realizada, com grande carinho, com grande amor, como povo querido e amado de Deus. Um grande abraço para todos e que Deus sempre vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.